sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. O programa Business Talks é uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, e ao lado de doutrinadores renomados, incríveis e de forma graciosa, nós entramos em cena para levar conteúdo para a sociedade, tanto aqueles que estão estudando na nossa área jurídica, como fortalecimento que nós acreditamos em relação ao setor produtivo. A nossa convidada dessa noite, a professora Aline Vasconcelos, ela tem uma carreira que fala por si só. É uma carreira de gestão, é uma carreira brilhante, inclusive de concurso público. Então, eu estendo tapete vermelho ao nosso programa Business Talks para te receber, professora Aline. Boa noite, professora Rose Giacomin, doutora. Boa noite a todos. Que honra e que alegria de reencontrar, estar aqui novamente. E quero agradecer imensamente pelo convite carinhosíssimo. Quero agradecer pela oportunidade de falar sobre uma temática que eu me dedico realmente a estudar, que eu acredito que tem o poder de transformar, né, equipes, o serviço público, enfim, os ambientes de trabalho. E agradeço muitíssimo a essas palavras tão carinhosas que realmente me enchem de alegria. Sempre muito carinhosa e a recíproca e minha admiração é muito verdadeira. Muito obrigada. Eu me sinto honrada de caminhar ao seu lado, porque quando nós fazemos referência, principalmente ao serviço público, a sociedade, o senso comum, tem uma versão distorcida, né? E alguns casos, realmente ali, eles passaram por alguns dissabores, né? E você vem trazendo essa inovação em relação à gestão. Então, nós vamos dar início à nossa live falando já do coração dessa pauta, que é uma liderança diferenciada, principalmente em relação à tecnologia. É, exatamente. Na verdade, como ao longo dessas 2 décadas, eu tenho já 20 anos de Justiça Federal, eu pude perceber a fundo quais são os grandes desafios, não só dos gestores do Poder Judiciário, mas também do que, de quais são os obstáculos para que o Judiciário seja um poder efetivamente eficiente, inovador e humano. O que sempre me incomodou foi justamente essa falta de, o fato de a gestão não estar em pauta durante muitos anos, Sim. né, na pauta efetivamente do judiciário durante muitos anos, e isso, né, nós sabemos hoje, claro que ao longo dos anos a gente pode perceber, e principalmente nessa era digital, que existem 2 fatores que são cruciais para melhor racionalização, efetividade e eficiência, né, não só do Poder Judiciário, mas do setor público como um todo. Os avanços tecnológicos e a inovação das lideranças dos tribunais. E aí que entra, então, neste contexto, a habilidade, né? Esse exercício da liderança, da inovação na gestão das pessoas, né? No modo de conduzir equipes e processos de trabalho. Mas o mais interessante é dizermos o seguinte, que a liderança, ela vem em constante evolução, ela está em constante evolução. Sim, sim. Ela, Em todas as grandes áreas, né? Às vezes tem alguns que usam até um termo um pouco mais simples, que ilustra bastante a sua fala, que é um líder, por exemplo, no formato dinossauro, assim, ele não aprendeu nada dos últimos tempos e acaba sendo muito arbitrário, né? Com essa voz de comando. E aí você vem trazendo, olha, no Poder Judiciário com inovação e também uma gestão humanizada, que é totalmente diferente, né? Inclusive muito moderna. é diferente e causa uma resistência dentro do próprio poder judiciário.
porque nós não fomos treinados, em primeiro lugar, né? Nós, membros do Poder Judiciário, na maioria formado em direito, magistrados, nós não tivemos, né, num treinamento, via de regra, da ciência da administração. Os magistrados ainda têm, no início lá da formação, né, do curso de formação deles, mas servidores que exercem função de gestão não passam por este treinamento. E hoje, é claro, a partir de muito aprendizado, muita prática, muita reflexão, muitos erros e acertos, eu consigo falar com muita tranquilidade desse tema, porque eu vivencio todos esses desafios há aproximadamente 10 anos, né, ocupando uma função de chefia de gabinete de uma unidade judiciária. Então, eu percebo que antes de falarmos efetivamente do que é a liderança 4.0, é importante eh, descomplicarmos, vamos dizer assim, a palavra, o termo liderança. Por que liderança está tão em voga? Porque hoje, até fazendo um link com a sua fala, hoje não, o mundo não comporta mais a figura do gestor-chefe, do gestor autoritário, comando-controle, né? O exercício do comando-controle, principalmente após a pandemia, em que nós precisamos desenvolver muito de inteligência emocional para lidarmos com as nossas emoções, com as emoções dos nossos colegas de trabalho. Nós precisamos de desenvolver muita empatia para entender que o mundo do trabalho mudou. Então, vejam, não é possível exercitar um modelo de gestão autocrático, não é possível mais, não, na verdade, não comportamos mais neste mundo, nessa era digital, na era do conhecimento, na era da inovação, nessa era exponencial que nós estamos vivendo, um modelo de chefia em que eu somente digo para as pessoas, listo as tarefas que elas precisam executar. Eu preciso, em primeiro lugar, dizer por que elas estão executando, fazendo o que elas estão fazendo. Eu preciso dizer quais são os objetivos estratégicos, os objetivos comuns que nós juntos iremos buscar. Isso é uma realidade. É dessa forma que nós é, precisamos trabalhar se a gente quiser realmente chegar a ter o judiciário, né, que a gente tanto quer. Precisamos alinhar os nossos propósitos enquanto pessoas, enquanto equipes, com o propósito, né, do judiciário que realmente realiza a justiça e que satisfaz os anseios da sociedade. Porque, só concluindo, as pessoas, por que falar em liderança em primeiro lugar? Então, a liderança, eu disse que ela sofreu uma evolução constante, ela sofre uma evolução constante, mas nós vamos encontrar os fundamentos do que significa liderar lá nas teorias clássicas, na teoria dos traços comportamentais, contingenciais, que vão abordar exatamente a essência do que é liderar, que é inspirar as pessoas, inspirar as equipes, influenciar as pessoas a trabalharem com entusiasmo e fazendo bem mesmo aquilo que elas não querem fazer, gerando inteligência coletiva, gerando um ambiente psicologicamente seguro, sustentável, gerando, estimulando, né, a criação de um ambiente onde as pessoas se motivem, se engajem. Então, veja, a liderança, a base da liderança, ela sempre foi única. Liderança é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, né? Sim, Então, é uma habilidade, a liderança é é uma uma habilidade. habilidade. E saber o que é liderança é fundamental para que a gente possa entender o que é a liderança 4.0. Na verdade, quando nós falamos em liderança 4.0, significa dizer que hoje, na era digital, a liderança ela ganhou novas camadas que se sobrepuseram aquelas abordagens clássicas de liderança e que vêm se
sobrepondo ou agregando, né, a essas abordagens modernas de liderança que nós ouvimos hoje falar, né, de uma forma bastante, hoje é muito em voga, né, nós ouvimos falar liderança autêntica, servil, relacional, adaptativa, é, participativa. Mas o que é isso, né? O que são esses termos e essas abordagens? Significam que todas essas abordagens, elas são é, abordagens, tendências do que hoje nós precisamos encontrar nas lideranças, ou seja, são características, habilidades que hoje o nosso mundo comporta efetivamente, e não mais aquela liderança autocrática, mas o mais importante, a liderança ela vai ser exercida de acordo com ela precisa ser exercida e precisa ser moldada de acordo com o contexto histórico em que nós estamos inseridos, as aplicações culturais, sociais, políticas, econômicas que influenciam o ambiente de trabalho. Então, a liderança nada mais é do que uma habilidade e ela surge a partir das necessidades, tanto no ambiente de trabalho quanto necessidades humanas. A liderança é aquele traço humano do gestor, é aquela habilidade humana do gestor. E hoje, falar em liderança 4.0, bem, é interessante entender por que a liderança 4.0, certo? As Sim, pessoas perguntam, o que é 4.0? Bem, liderança 4.0 é um nome, é uma denominação, é algo que se denominou chamar. Assim, por conta, por causa do momento histórico, do momento de todas essas influências que nós estamos vivenciando hoje. Hoje nós estamos vivenciando o que se denomina de quarta revolução industrial. E nós estamos hoje no, na verdade, o adjetivo 4.0 ele faz alusão a esse estágio atual da, de, em razão da é o estágio atual daquelas sucessivas revoluções tecnológicas que decorreram desde a primeira revolução industrial. sei. Então, se hoje nós estamos inseridos no contexto da quarta revolução industrial, que é justamente um momento de transformação digital, onde a inteligência artificial ela realmente já está tomando conta até mesmo do poder judiciário. Essa semana nós tivemos, sabe, professora, nós tivemos a apresentação de uma ferramenta da inteligência artificial que foi criada por um colega nosso na corregedoria do TRF2, que é o Apoia, Que que tipo, vai realmente apoiar, auxiliar magistrados no desenvolvimento de minutas padronizadas, mas é auxiliar, não substitui de forma nenhuma. não, Até não. porque é preciso utilizar com muita ética, né, com muita né, toda a ética e integridade, isso tem que ser muito bem discutido, né, para poder realmente realizar utilizar, né, de forma em larga escala essa ferramenta, mas já está sendo utilizada. Triagem de processos de demandas predatórias. Então, qual o papel do líder nessa história, em todo este contexto? Ele precisa harmonizar todo este avanço tecnológico, todas essas ferramentas que tem por trás, né, como uma bússola, todos esses dados informatizados, a ciência de dados, ele tem que ser conhecedor da ciência né, de dados, dos dados informados para poder embasar as suas decisões. Então, ele precisa harmonizar toda esses avanços e essas ferramentas tecnológicas com uma profunda compreensão humana, porque o elemento
aspecto humano ainda é a força motriz de toda inovação. Sim, A compreensão humana, a sabedoria humana, as relações humanas, a conectividade, essa, essa construção de relações verdadeiras, fazer com que as equipes realizem é, projetos e consigam realmente solucionar, alcançar objetivos quase que inimagináveis, com poucos servidores. Isso tudo é tarefa do líder, é papel do líder, não é tarefa, é papel, é o propósito, é a missão. Porque eu concordo. sempre costumo dizer que liderança é uma união da arte com a ciência. E a ciência, ela pode ser apreendida facilmente nos livros, em cursos, em mentorias, em programas de desenvolvimento gerencial, que são os projetos, os processos, melhor dizendo, de trabalho, as estratégias, os métodos, mas a arte, ela tem, ela vem com a paixão, né? O líder, ele é, é, ele, ele, na verdade, quando o que faz a arte da liderança é efetivamente essa vontade de querer ser um líder melhor a cada dia, não para si, mas para os outros, porque o líder, ele precisa servir aos outros, ele precisa cuidar de pessoas, em primeiro lugar. Gostei muito dessa atuação da liderança como esse ato de servir, mas é esse ato de servir, que é gestão de pessoas. Para chegar aos resultados, precisa ter gestão de pessoas, não é? Uma outra assertiva também que eu acredito muito no papel da liderança é se tornar um líder pelo exemplo. Fica muito mais fácil, não é? Conquistar a empatia, não é? O engajamento, as pessoas que estão ao seu entorno ali, fazem parte da sua equipe, elas se sentem motivadas, né? Então, quando você fala dos pilares, e eu anotei bastante, olha, na sua fala, anotei muito, quando você vem falando, né, do papel do Poder Judiciário em cuidar agora desse momento de gestão e até da fase de concepção, você chegou na sua formação, então teve uma busca muito solitária, não é, de técnicas, mas inovação, com esse cuidado humano, da empatia, da inspiração, e ali você consegue realmente influenciar as pessoas que estão ao seu lado a gerar todo esse acervo que impacta na vida das pessoas, não é? Que buscam poder judiciário, mas com entusiasmo. É, o poder judiciário, às vezes, ele tem o serventuário, ele tem o servidor público, quase num formato assim do servidor público, que quando chega no final do expediente, às 18 horas, não sei se você já viu essa expressão, que se ele estiver escrevendo assim com a caneta no ar, ele vai cair. Isso está totalmente na contramão de hoje, né? Nós temos profissionais extremamente dedicados, e você, como líder de gabinete, você sabe da importância que ali deve chegar muitos processos e análise em formato emergencial, e você sabe dessa conectividade, né? Você conhece os bastidores quando você traz a inteligência artificial e essa plataforma agora apoia, mas você conhece da engenharia de computação, você conhece de resultados, né? Essa ferramenta que vem da inteligência artificial, como ela vai filtrar ou não, até para você ter essa entrega com tanta eficiência. E agora, encerrando um pouco a sua fala, que você é uma pessoa de muito sucesso e brilha por si só, você começou a desenvolver um trabalho muito diferenciado nas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouco do seu legado, assim, fora da sua atuação no tribunal, um pouco do seu legado. Bem, na verdade, tudo começou com a minha paixão pelo serviço público. E eu sempre pensei, eu quero falar do meu trabalho, mostrar para as pessoas que nós, servidores públicos,
nós desenvolvemos um trabalho que impacta milhares de pessoas, que nós temos um orgulho e satisfação de criar valor público para a sociedade e a partir desse meu despertar, dessa minha virada de chave, de entender que eu precisava encontrar o meu lugar de fala, eu comecei a desenvolver projetos paralelos. E esse legado, esses projetos paralelos, ou seja, extra, né, muros da Justiça Federal, extra, né, Justiça Federal, mas que reverbera e muito no meu trabalho, né, dentro da Justiça Federal, foi justamente a me dedicar à pesquisa, né? Então, eu faço parte de um grupo de pesquisadores na UFMT que busca realmente soluções inovadoras. Agora nós vamos desenvolver uma pesquisa sobre linguagem simples nos ambientes de audiência de instrução e julgamento do Poder Judiciário brasileiro. Eu estarei num congresso na Itália e Romênia, da junto com os pesquisadores da UFMT em julho, para um congresso onde nós teremos proximidade com a administração pública, né, juntamente com anfitriões italianos e romenos, com a coordenadora da UFMT, e desenvolvendo até mesmo artigos sobre inteligência emocional no livro que eu publiquei, Estou para anotando tudo. Eu quero essa obra, eu vou comprar. onde eu falo justamente sobre a liderança humanizada e a inteligência emocional como um binômio que impacta as equipes no serviço público. Ou seja, eu só falo do que eu acredito, do que eu pratico, entre erros e acertos, conexões, desconexões, porque hoje, sim, falar em liderança 4.0 é nós falarmos em curiosidade que o líder precisa ter, adaptabilidade para se adaptar a todas essas mudanças extraordinárias que acontecem, integrar a tecnologia, ter empatia, desenvolver a inteligência emocional, a colaboração, porque a rede de colaboração ela é um pilar da inovação. Nós estamos inseridos no programa Justiça 4.0 do CNJ. Nós estamos inseridos na política de inovação do CNJ, onde o eixo central da política é o ser humano. Então, tudo existe, é uma rede, na verdade, de não só normativa, né, um microsistema normativo, como uma rede de colaboração que nós precisamos realmente ter entre os diversos tribunais para desenvolvermos maiores soluções em prol do jurisdicionado. E o líder é esse agente de mudança. E O líder é esse o agente agente de de mudança. mudança. O líder é o protagonista, né? Mas, enfim, nem sempre o líder é aquele que ocupa a cadeira do líder. Não é isso que define o líder. Existem muitos líderes que não ocupam, mas que desempenham esse mistério, né? Essa função, essa missão. Concordo plenamente. Linda trajetória. E pesquisadora, que linda pesquisadora, autora, professora, palestrante. Uma líder que inspira muito a gente. Querida Aline, muito Eu obrigada. propus. Que honra caminhar ao seu lado. O conteúdo vai estar disponível nas plataformas digitais e também no perfil da professora Aline. Não deixa de seguir, tem muito conteúdo no perfil dela, professora Aline Vasconcelos. Muito obrigada, minha querida. Por onde eu for, eu não vou medir esforços para você brilhar ainda mais. Sou sua fã. Muito obrigada. E eu sou sua admiradora, a recíproca é verdadeira e parabéns pelo seu lindo trabalho, né? Com toda a sua autoridade, com o seu conhecimento e aonde você está, você nos permite, né, mostrar o nosso trabalho, né, com a sua humildade intelectual. Isso realmente também é uma característica de uma líder. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu até realmente me arrepiei agora de emoção. Somos duas. Um presente você na minha vida. Muito obrigada.